é como se já desse o prato pronto pra gente. O professor ele vai preparar, ele vai pesquisar e vai montar o prato e vai dar. Ele fala assim, agora alimente-se. A pesquisa, o professor ele diz assim, eu quero que vocês façam um prato e me surpreendam. Então você que vai pesquisar os melhores ingredientes, você que vai buscar o melhor prato, o melhor formato, os melhores materiais, a melhor temperatura para fazer a refeição. E você vai montar depois. E você vai entregar para o seu orientador e dizer, aqui. Que por ameaço em si do colo Congo ame Congo Tangambumba Cuna Salvador Luecaco Coaco Filangoma Cuna Bahia. É algo que pra gente expressar com palavras é muito difícil, porque é uma explosão de sentimento que existe dentro da gente. É algo que me interessa, que eu quero que seja de interesse para aquela pessoa. É buscar com o objetivo de conseguir. Você passa a ver as coisas de outra forma. É você agregar conhecimento, é você buscar novas informações. Você dá um retorno para a sociedade, você tem que dar um retorno para a sociedade de alguma forma. É algo que vive dentro do coração. É se doar em prol de um todo. E no começo do projeto, não era bem o que eu imaginava, né? Que é uma realidade infeliz, todo estudante, né? Não sabe o que se passa dentro da universidade, né? Ele acha que como se fosse a mesma coisa do colégio, né? A gente fica preso naquele mundinho, né? Só que a minha amiga que morava comigo lá, quando eu morava no IFBA, ela começou a fazer. Aí ela tava fazendo, Bia, o que você tá fazendo? Aí ela, não, tô escrevendo pro projeto de Paty. Ela, e que projeto é esse? Ela falou da rádio, na Rádio na Escola Oxum, mas escrever é porque é um projeto de pesquisa. Aí eu, que legal, e você tá fazendo o quê? É sobre a portelinha no meu bairro, é que você tem que pesquisar sobre o seu ambiente, a sua sociedade, o local onde você vive e a perspectiva que você tem sobre ele. Aí eu, poxa, que legal, né? A minha propaganda era de dizer a elas que aquilo ali era bom, porque eu vi os frutos que minha irmã estava colhendo. O conhecimento, o like que ela estava tendo dentro da universidade. Só que assim, ela estava tendo pouco tarde. Eu estava tendo a oportunidade de ter muito mais cedo. 3 anos antes de ir para a universidade. Então assim, era uma oportunidade gigantesca de descobrir um universo muito novo. A Delson encontrou com o grupo do Geotec, que é do mestrado em educação da UNEB, e eles tinham uma proposta embrionária que estavam iniciando também, similar à proposta que a gente já teve com a Universidade Federal, e ele me comentou o assunto, a gente autorizou ele a fazer os contatos com os responsáveis. E daí foi que a gente conheceu a professora Tânia, Fabiana e algumas outras pessoas que de início participaram lá no CPM Dendezeiros. E aí a gente apresentou um trabalho que a gente fez com os professores numa escola lá do Bairro da Paz, a Escola Municipal do Bairro da Paz. E aí, nesse dia do evento, tinha sido convidado também a professora Rejane, né? Que era a coordenadora desse projeto de Ciência, Arte e Magia, e por isso estava uma galera de lá do CPM Dendezeiros. E quem estava lá foi a Delcio. E aí eles assistiram a nossa apresentação, gostaram, fizeram várias perguntas e pegaram o nosso contato.
e aí depois entraram em contato com a gente. E aí a gente conheceu o Major Copérnico, falou melhor com a Delson, conheceu alguns dos meninos e resolveu fazer essa parceria, né, criar esse vínculo com o Colégio da Polícia Militar para trabalhar essa questão que a gente trabalhava sobre o lugar, as geotecnologias, as tecnologias da informação e comunicação, mas com foco nos alunos agora. E é um movimento que não se encontrava muito, de ciência científica para a área de humanas. Quando você fala de ciência, você vai falar logo normalmente de ciências naturais, área de biologia, você vai para as exatas, mas geografia, iniciação científica, no ensino médio, nessa área de ciências humanas, estudando geotecnologias, né? Eu acho que isso vai ser massa, né? A gente pegou, foi mesmo assim, a gente foi na cara e na coragem, porque eu digo que foi sempre um processo de formação. A gente foi fazer um trabalho de iniciação científica com os meninos, quando na verdade nós estávamos também aprendendo a fazer pesquisa com eles, né? Então era todo mundo estudante de graduação que estava aprendendo mesmo, tateando e pegando o jeito, pegando o feeling da coisa mesmo e fazendo, né? E foi bem legal, foi muito legal essa experiência. A gente começou a montar o projeto com eles. Em 2010, o edital do Pop Ciência, onde nós submetemos e fomos selecionados para poder aplicar essa pesquisa financiada pela FAPESB nos bairros de Salvador. E aí o ganho foi muito interessante para a escola, para os estudantes, para a universidade, porque para o estudante é uma nova perspectiva de educação, uma visão de mundo também diferente e de importância do que eles estão fazendo. Porque eles acham que na escola fazem por obrigação, passar de ano. Lá não era por obrigação. Lá era por gostar, por ter prazer em estar fazendo e estar redescobrindo a sua cidade e seus bairros. Aí o projeto já não vinha mais de cima para baixo, já não vinha mais na perspectiva de trabalhar com os professores, mas sim de trabalhar diretamente com os alunos. Aí a gente acredita naquela dinâmica, né? O professor Bonetti disse, a dinâmica dos de baixo, o movimento dos de baixo é que pode, na verdade, quebrar com essa hegemonia, trabalhar com o processo autoral mesmo. Eu acho que aí foi o início de um grande sonho realizado nesses últimos anos. O lugar de desejo, o lugar privativo de cada sujeito do projeto, ele começou a ser desnudado como espaços da cidade. Congelaram uma lagoa do Abaeté, hoje tem Copa do Mundo de patinação. Transferiram suas dunas para Itacaré, as lavadeiras hoje lavam no Capão. Congelaram a lagoa do Abaeté, hoje tem Copa do Mundo de patinação. Transferiram suas dunas para Itacaré, as lavadeiras hoje lavam no Capão. Acenderam uma fogueira lá no Tororó, desnudaram as imagens dos orixás. Olodum e timbalada só tocam forró, chiclete com banana não existe mais. Então a balsa era um meio de transporte que abastecia o bairro, que fazia a locomoção das pessoas. E foi a balsa realmente que ajudou esse bairro a sobreviver e começou também a fazer com que ele fosse povoado. E aí depois que muitas pessoas foram para o bairro, surgiu a linha de trem, que começou também a fazer o abastecimento do bairro e tudo mais, e aí foi que ele foi crescendo mais se desenvolvendo. Depois também o surgimento da rodovia, porque a suburbana era totalmente ilhada. Não tinha nenhum meio de locomoção, o único era a balsa mesmo. E a gente achou legal, porque eu moro em plataforma, eu não conhecia quase nada do que eu conheço depois da pesquisa. E a gente achou bastante legal, velho. Surpreendente as coisas que a gente encontrou pelo centro cultural, pelas histórias até de pessoas que têm parentes que moravam aqui desde a fundação, os Cassianos. Foi bastante interessante. E o bairro de plataforma ele tem esse nome porque antigamente a balsa ela era no formato de uma plataforma mesmo. Não era um barquinho como é hoje. Era realmente uma plataforma e fazia essa travessia. E aí as pessoas começaram a conhecer o bairro por esse nome, plataforma. Então acho que fazer pesquisa é isso, é você se jogar em uma grande investigação. Como acho que um barco, como a gente está aqui nesse cenário, tem a ver um barco ao mar, que você acaba direcionando através do sentido das ondas, do vento, na verdade, mas você não sabe, às vezes, ao certo onde você vai chegar. O meu objeto de pesquisa se chama A Lagoa do Cabula, Salvador, Bahia, como espaço de lazer.
Minha pesquisa, ela trabalha sobre o Teatro Municipal de Valença. A minha pesquisa fala sobre as transformações estruturais e as problemáticas socioespaciais da comunidade timbalada. Como a gente estuda aquicultura, trabalha muito com essa questão aquática, então a gente viu que o problema, pegou um problema, no caso da cidade e da população ribeirinha, e colocou integrado ao nosso curso, no caso como aquicultura, trabalhar com a água, com o organismo que vive no meio aquático. Então a gente trabalhou com os problemas que vem acontecendo com o rio no descaso e deu até para enriquecer o nosso conteúdo de curso. Falo sobre a minha cidade de Tuberá, onde eu abordo o processo de desenvolvimento espacial e social a partir da perspectiva da questão econômica. Foram sobre os bairros de Pirajá e o bairro de Narandiba, só que com este eu dei um enfoque falando sobre o Hospital Juliano Moreira e a pessoa Juliano Moreira. Eu pesquisei eu escolhi as relações comerciais da Rua Nova Esperança. Meu projeto, o objetivo central dele é fazer a análise de jovens negros concluintes do ensino médio de 2 escolas, sendo uma pública e outra privada. A ideia central é justamente fazer um paralelo de comparação entre esses 2 grupos, ver como eles se comportam, qual a influência da instituição de ensino frente à identificação étnica desse jovem. Como foi que Laje surgiu? Então eu tive essa ideia, então eu falei, poxa, eu posso fazer essa tentativa de resgate e posso levar para a cidade uma história que foi contada pelos seus antigos moradores e servir de embasamento para tanto o ensino fundamental como o ensino médio. Para a gente não estar falando coisa demais no trabalho, que tinha uma proposta, um trabalho, falar sobre as coisas do bairro no site, e o outro falar sobre os ambientes virtuais, a importância disso para a sociedade. O bairro de Cidade Nova. Todos os congressos que eu participei, o Intercut, SBPC, todos vinham me perguntar o porquê de existir um cemitério lá, e isso me levou a restringir a minha pesquisa apenas ao cemitério. Eu percebi que o cemitério por si só já se faz uma pesquisa bastante ampla e que gera diversas curiosidades para as pessoas. Revelar a história de Pirajá através da oralidade de seus moradores. E aí com isso a gente foi no bairro e a gente pesquisou, falou com os moradores, fomos até a igreja que tem lá, alguns monumentos, vimos o castelo que está assim, em ruínas, mas deu ainda para conhecer. Sim, eu acho que o que mais chama a atenção na pesquisa é o fato de Pirajá ser um bairro importante para a nossa história, porque foi um dos pontos estratégicos da Batalha de Pirajá que culminou na independência da Bahia e que isso não é tão conhecido ou valorizado. Então eles não iam para campo sem saber como ir a campo. Então a gente resolveu, além de fazer esse trabalho da questão do lugar e do pertencimento, dar algumas oficinas, oferecer algumas atividades, possibilitar ações que fizessem com que eles entendessem como é esse ambiente de pesquisa, o que é ser pesquisador. E aí quando a gente percebeu o potencial que eles tinham sobre isso, aí caiu, né? Caiu a ficha que esse era um tema muito importante também dentro do projeto. As oficinas vinham justamente para isso, né? Para estar enriquecendo, para estar dando instrumentos e dando assim, olha, nós te damos aqui vamos dizer assim, como diz o pessoal, né? Vamos te dar a vara, né? Para você pescar, né? Vamos dar condições para que vocês façam o trabalho de vocês. O projeto sempre deu esse suporte para que eles se apropriassem de instrumentos de pesquisa. Então, a deficiência que a escola tinha, que não tinha esse conhecimento à disposição com um profissional que pudesse se dedicar para isso, era o ponto mais assim, fundamental que sustentava a possibilidade de construção de pesquisa pelos alunos. E esse suporte foi muito bem estruturado, muito bem desenvolvido pela universidade. Então, para você se empenhar em algo novo, você precisa de base. Eu acho que essas oficinas foram essa base. E a partir dessa base, a gente pôde ver que o mundo da pesquisa era algo mais próximo da gente do que a gente pensava. Então, a oficina de língua portuguesa, a oficina de história e memória, nos motivou a ver alguns aspectos, né, que a gente poderia usar na nossa própria pesquisa. Então, sem elas, com certeza era impossível a gente pensar em algumas coisas, principalmente para mim, né, já que eu ia tratar da história do meu bairro, da memória do meu bairro. Ter a oficina de história e memória me fez ver, né, que perguntas eu vou fazer para se chegar a
o que eu quero no meu projeto, já que ele baseia-se em história e memória. Os textos precisam ser com coesão, com coerência. A gente aprende direito com o TCLE, né? Você aprende a como se posicionar para poder buscar aquilo que você quer das pessoas, entendeu? Você aprende a ter várias visões, entendeu? Sobre uma determinada coisa, um determinado lugar. Eu acho que sem a tecnologia não haveria tanto envolvimento desses estudantes, porque eles são seres tecnológicos, né? Você vê, o tempo todo estão com o celular, fotografando, filmando, eles utilizam o GPS do celular para se localizarem, né? Eles usam as redes sociais. Então nós adequamos essa dinâmica deles, né, diária, para uma proposta de aprendizado. A princípio, a primeira ferramenta que a gente usou foram as ferramentas para mapeamento, do Google Maps, do Google Earth. E esse foi assim, bem básico, o primeiro passo para a gente conseguir ir a campo. E logo depois as oficinas voltadas tanto para a rádio quanto para os dispositivos móveis, para a produção de vídeos de bolso, foram muito importantes para que a gente soubesse usar das tecnologias para divulgar o nosso trabalho, para tornar muito mais acessível para a população geral. A gente pôde fazer um vídeo, eu, Alessandra, Kiara, Larissa e Fernanda, a gente pôde fazer um vídeo sobre o bairro de Plataforma, sobre a Praça São Brás. E lá a gente fez um poema, criou, a gente teve a oportunidade de criar coisas, de inventar. E aí a gente criou aquele poema sobre a região, sobre o bairro, sobre o que é o projeto. Nessa trivial praça misturam-se olhares, histórias e raças. Difícil é se sentir sozinho no decorrer desse caminho. Sem sentimentos, só concreto. Por fora a multidão, por dentro o deserto. Só sentimentos incorretos. Sem se notar, alguns estão cegos. Tanto cinza, só concreto. Tantos destinos incertos. Tanta gente em agonia, nenhuma paz me contagia. O tempo passa e ninguém passa, e quem só passa se afasta. Vivemos dentro de uma norma, o tempo forma e deforma. Tantos mundos como o meu, tão pequenos e incompletos, espalhados nesse mundo de concreto. A rádio, ela tem vários significados. Eu acho que o nome Casulo vai mostrando a transformação do projeto da rádio, né? A gente tinha uma lagarta que se chamava rádio, né? Que era uma rádio convencional, baseada numa perspectiva de uma programação de rádio. E aí ela foi tomando uma dimensão para a cidade, né? A gente foi tomando essa dimensão de conhecendo a cidade. Aí começou a se transformar a rádio como se fosse uma metáfora e uma promessa. Acho que a rádio foi se transformando também em uma quimera, né? Um grande desejo de trabalhar com educação científica, de trabalhar a autonomia dos sujeitos, de falar da cidade, de falar desses lugares que as pessoas desconhecem, falar da periferia. E aí ela foi se transformando num gigante, né? É como se fosse assim um projeto que ele vai sofrendo as alterações e que você vai dizendo, poxa, mas eu fui criando uma águia dentro de um espaço fechado e agora a gente está soltando essa águia, está abrindo esse casulo, né? Então aí de repente a gente começa a perceber a rádio. E aí eu estava pensando ontem à noite, o que eu vou dizer que a rádio é hoje? A rádio hoje é um sonho realizado pela comunidade inteira. A rádio é a realização da pesquisa científica na escola e que comunica, que informa, que dialoga, que tem conteúdo, que tem, eu acho que assim, o amor pela cidade, que tem um amor pelo grupo de pesquisa, que descobrimos e outras pessoas foram descobrindo o amor pelo seu bairro, pela sua cidade, o sentido e o significado do cotidiano das pessoas, a valorização para os mais velhos. Então, tem tantas faces, é polifacética.
cadiambuco que poameço em sido do colo Congo ame Congo Tangambumba cuna Salvador Lueca cocoaco Filangoma cuna Bahia É bando quem quer. O senhor gostaria que eu apresentasse para o senhor? Basicamente. Eu não interesse. Bem, vamos lá. Meu trabalho, ele parte do óculos de pesquisa, o Teatro Municipal de Valença. Valença é uma cidade localizada no Recôncavo Baiano, fica a 272 quilômetros da capital. Nesse trabalho, eu levanto a questão da patrimonial histórica do Teatro Municipal para a sociedade valenciana. Se nós partirmos da definição do que é um patrimônio histórico, ele diz que é um bem de valor significativo para a sociedade, uma coisa que não está ocorrendo atualmente na sociedade valenciana. O Teatro Municipal ele foi construído em 1910 pelo então engenheiro do elevador Lacerda, Frederico de Lacerda. E seu tempo de auge foi durante esse período de 1910 a 1960. O seu declínio veio a partir da década de 1970, quando o teatro ele passou a ser destinado para outro tipo de público, como por exemplo, foi sede da Rádio Clube de Valença e do SESI. Quando a gente parte da análise das imagens, a gente pode ver que a sua estrutura inicial de 1910 e a sua estrutura de 1972 é totalmente modificada. Você vê que as janelas foram praticamente quase todas remoldadas, diminuídas, as cortinas também, e principalmente as ninfas, que representavam a economia da época, foram doadas para outra cidade e até hoje não se sabe aonde elas se encontram. Conclui-se a partir daí que a sociedade valenciana, apesar de transitar no centro da cidade, olhar para o prédio que está lá localizado, ela não conhece a sua história e nem valoriza. Então o trabalho ele tem esse objetivo, de levar a história, de levar a cultura, de levar a valorização patrimonial histórica do teatro para a sociedade valenciana. Abrir os olhos do povo para reconhecer o que é dele, que atualmente não faz isso. Aí tinha um antigo morador chamado Eduardo, que ele tocava na banda de balada e morava lá. Só que ele sempre ficava na rua fazendo muito barulho, tocando muitos instrumentos musicais, como timbal, pandeiro, tambor e outros instrumentos de percussão. Com o passar do tempo ele morreu. E para homenagear ele, deu o nome da rua de Rua do Timbaleiro. E depois mudaram para Rua Timbalada, não só por causa da banda, mas também para simbolizar o fervor que tinha lá, por causa de muito tráfico de drogas, violência, assalto. Todas as vezes, todos os momentos que eu os vejo, apresentar, é uma coisa tão assim, é uma satisfação muito grande para mim, porque é oportunidade, é crescimento, é ver que esse Brasil pode melhorar, sabe? É ver que a gente pode pensar em uma mudança mesmo, que a educação ainda dá certo, pode dar certo. Nada ainda está perdido, não. Se a gente tiver pessoas que acredite, que trabalhe, é muito trabalho, é muito difícil, mas a gente pode. E eu, assim, quando eu vejo os meninos apresentarem, quando eu vejo os meninos falarem, quando eu vejo os meninos criticarem, questionarem as coisas, e o olhar atento, aí eu penso, pode ser, a gente vai, nada ainda acabou, ainda temos muita coisa pela frente. Bahia, meu rei, vai lá, vai ver, vai lá, vai ver. Asfaltaram o Pelô, nos venderam
fala de acesso, é acesso a serviços básicos. E até mesmo essa própria política que a gente fala no início do PPP, do bairro periférico, não. Quem estuda em colégio particular logo vai morar em um bairro que não seja... ou que não tem uma vulnerabilidade econômica, ela vai ter acesso muito mais àquelas pessoas que não têm vulnerabilidade econômica. Logo, não é só uma vulnerabilidade por falta de dinheiro, falta de capital, é uma vulnerabilidade social também, por falta de serviços básicos, até mesmo no sentido de postos de emprego. Logo, as pessoas que vão suprir os postos de emprego geralmente não vão ser essas pessoas que estão em vulnerabilidade, serão outras que tiveram uma formação muito melhor. Mas apesar dessa formação acadêmica, academicista melhor, ela passou por um processo de homogeneização, de se tornar igual e de sacrificar muitas vezes o ser. E às vezes ela, ele sacrifica o ser pelo estar. Ele sacrifica quem ele é para ser aceito onde ele quer estar. E às vezes ela nem percebe que ela sacrificou o ser. Simples por esse processo que sai lá e fala muito bem por sinal. De diferentes formas de preconceito. Às vezes ela acontece de forma tão subjetiva e tão sutil que a gente nem percebe o processo que está acontecendo. Bem, a gente se sente literalmente uma estrela, né? Alunos de ensino médio indo para eventos, no caso do Acre mesmo, que tinha pessoas de tudo que é canto do país. E a gente tem essa oportunidade, tanto de sair do estado, né? Conhecer um novo lugar, uma nova cultura. Aí um rapaz, eu nem lembro quem foi, ele falou assim, nossa, quando você estava apresentando o seu trabalho, eu falei, nossa, ele está apresentando o trabalho de mestrado dele. Aí eu falei, nossa, eu achava que meu trabalho de pesquisa era um trabalho comum, qualquer, que qualquer pessoa faria, e que eu não saberia que teria um reconhecimento tão grande, e que as pessoas não achariam que era um tema legal e tudo mais. E aquilo foi muito bom, assim, para encorajar, principalmente que estava no início, a gente foi apresentar o resumo dos trabalhos da gente. Então, dá um gás, dá um ânimo, faz com que a gente siga em frente. E aí, tá fazendo mestrado, graduação em quê? Aí a gente, não, está no ensino médio. Então, meio que é uma experiência que a gente vai levar pro resto da vida. Porque hoje eu acho que quando eu entrar na faculdade, já não vou me bater muito. Mas o professor falar assim, gente, um artigo e tal, eu já sei fazer um artigo. Foi algo que, na verdade, me surpreendeu. Porque eu estava no ensino médio, né? Nunca tinha feito esse tipo de coisa. Escrever resumos, enviar esses resumos, serem aprovados e ter a oportunidade de apresentar para outras pessoas, foi como se eu tivesse sido reconhecida em algum momento, né? Algo que eu não tinha sido anteriormente. E não reconhecida por alguém que já me vê cotidianamente, né? Foi reconhecida por outras pessoas que, embora não tivessem conhecimento sobre onde é minha cidade, sobre onde é meu bairro, passou a ver isso. Quando eu cheguei no hotel da SBPC, aí tinha uma pergunta no papel assim, qual a sua profissão? Aí os meninos colocaram estudante, eu botei pesquisador. A pesquisa científica para eles potencializou as discussões que eles já traziam sobre os lugares, sobre os espaços que eles tinham, histórias que eles ouviam e inseridos a partir de alguns elementos como como é que eu posso dizer, bibliografias, discussões que a gente faz nas reuniões, eles puderam ir montando um quebra-cabeça. Então eu percebo que a pesquisa científica na educação básica, ela faz todo sentido. Congelaram uma lagoa do Abaeté. Hoje tem Copa do Mundo de patinação. Transferiram suas dunas para Itacaré. As lavadeiras hoje lavam no Capão. Acenderam a fogueira lá no Tororó. Eles mudaram mais imagens dos orixás. Olodum e timbalada só tocam forró. Poxa, se você chegar a abordar uma pessoa que mora lá naquele bairro há mais de 20 anos, que nunca teve o interesse de se perguntar o que foi aquela região antes, como é que os pais dela, os avós chegaram ali, por que aquilo ali se tornou o que é hoje, é como se você não conhecesse quem você é. Ser brasileiro, a roda de samba no domingo é o espaço, a roda de capoeira é um espaço, a vivência, né?
algo que foi um dia na história, que hoje é um bairro, as pessoas têm que conhecer o espaço, a história do ali inserido. Talvez se aquilo não existisse, eu não estaria aqui hoje, né? Acontece que nesses bairros, muitas vezes, os próprios moradores não têm um sentido de identidade, um sentido de pertença, né? De estar ali, de que eu sou daqui, eu construo essa história, eu construo a cultura da minha cidade através da minha vida nesse bairro. Então, a gente indo para a periferia, a gente conseguiu também não só pesquisar e ver o que as pessoas sentiam, mas transmitir isso para elas, que elas eram importantes por estarem morando ali, por terem construído a história dela ali. As pessoas começam a ter noção do lugar. Então isso faz com que elas queiram melhorar o lugar, valorizar o lugar. Isso valoriza a cidade no geral. Então, para mim, ajudar com a minha pesquisa, a minha comunidade, já faz com que eu não só me sentir melhor, mas ter uma certa responsabilidade, e a maioria que não me conhece, agora me conhece, cada projeto me faz me sentir nas nuvens. E eu acho que esse movimento de pesquisa, para os meninos é importante, os meninos que estão em Valença, os meninos que estão em Lages, Danilo em Lages, menino na Feira de Caxixis, você vê-os apresentando, por exemplo, apresentando a vida como eles apresentam, assim, o envolvimento como eles falam sobre aquele lugar, com os olhos, né, brilhando, assim, aquela empolgação, aquela motivação, que vem da relação mesmo, né, de pertencimento dele com aquele espaço, é riquíssimo, né? E aí você vê a valorização, que aí você vê o movimento do menino trazendo mais uma pessoa para estar valorizando e defendendo essa questão do patrimônio, né? Dessa cidade, esse patrimônio material que está se construindo. Quando eu percebi que a feira tinha 300 anos, eu desenvolvi uma consciência de que, assim, como é que tem 300 anos de história e essa feira não tem nenhum subsídio que diga assim, próximo ano eu vou ter feira de Caxixi de novo, a não ser a equipe que realiza, que é a Prefeitura de Nazaré. Então, um trabalho que é passado de pais para filho e que é uma tradição tão extensa, a gente tem que ter o máximo cuidado possível, porque a desvalorização com a cultura é enorme. Então, o que foi que eu pensei? Poxa, ninguém nunca pensou em se chamar um órgão para poder tombar essa feira e fazer com que isso fique eternizado. E aí eu pensei assim, sim, se ninguém trouxe, por que eu não posso trazer? O cemitério Santo Antônio, o Roberto Santos, todos esses que foram pontos, né, e objetos e locais, lugares de pesquisa dos alunos, dos nossos pesquisadores, dos meninos da educação básica, a Timbalada, a Rua X, aquela Casa Y, né, aquela escola que foi derrubada, né, e vários outros lugares que estão sendo rememorados para os nossos alunos. Eles são desconhecidos pela comunidade. Então, se eles têm 300 anos, como a Feira de Caxixi tem 300 anos, e não é um patrimônio histórico, não é um patrimônio cultural da Bahia, é porque as pessoas não conhecem. Se as pessoas não conhecem, as pessoas não valorizam. O Cabula é um bairro de Salvador. Ele é bem rico em informações, cultura, linguagens e história. Antigamente o local era uma grande fazenda cultivadora de laranja. O nome é originário da Angola e Congo, Cabulê, que era uma dança africana. Hoje é um bairro populoso com diversas classes sociais, abarcando muitos bairros. Narandiba, Engomadeira, Saboeiro, Pernambués, São Gonçalo e muitos outros. As transformações ocorridas ao longo do tempo caracterizou o bairro do Cabula como um local importante para Salvador. Com várias instituições como a sede da UNEB, Hospital Roberto Santos e grandes empreendimentos, dando um visual mais moderno ao bairro. Este é o verdadeiro Cabula! Às vezes o conhecimento é colocado na sala de aula por si só, como uma forma de transmissão, de verificação da aprendizagem, medição e aprovação para etapas posteriores, e acaba o aluno perdendo a percepção da utilidade, e eu acredito que
quando se trabalha com pesquisa científica, a gente faz esse enlace muito bem feito e o aluno acaba percebendo de forma bem mais ampla a utilidade que o conhecimento tem para a vida dele. Primeiro que o contato com o modo de fazer científico amplia os horizontes, né, não só de como trabalhar com as informações na produção de conhecimento, mas também de acreditar que isso é possível, né, chegar ao ensino superior, né, fazer uma faculdade, né, se tornar um cidadão melhor e um profissional. Então é um amadurecimento que eles constroem, né, que cada um vai construir e que quando chegar na universidade eles serão outros estudantes. Mas vão chegar como estudantes mais maduros, como pessoas mais maduras, assim, como uma pessoa com outro olhar para essa universidade, né? E com outras pretensões nessa universidade. Eu acho que isso é importante quando eles saem da educação básica com uma experiência como esta, né? Eles já saem, vamos dizer assim, que preparado a gente nunca está, né? Mas já sai com uma boa base para poder estar encarando esse mundo que é a universidade, né? Porque eu já tinha uma base do que era a pesquisa, já cheguei sabendo o que era a pesquisa. Então, para mim, não foi um choque de realidade. Para mim, foi uma coisa natural. Na verdade, assim que eu entrei, você já é bombardeado de trabalho, né? E aí os grupos que eu caía, a pessoa ficava, poxa, a gente vai fazer como? E aí eu ficava surpresa por já saber o como fazer, o como me preparar para a coisa. E aí eu ficava explicando, não, galera, porque eu participei de um projeto, a gente dá para fazer de tal forma, fica mais fácil. Tem tais instrumentos na internet, que aí eu já sabia algumas coisas, alguns meios de pesquisa, que aí vai ajudar a gente no trabalho. E aí isso vem acompanhando, né? E aí o bom é que você, para além de você já saber, já ter tido uma preparação para estar lá, você acaba compartilhando o que você sabe com as pessoas que estavam ao seu redor. E aí isso vem me ajudando até hoje, né? Na verdade, me deu uma incrível ajuda. Eles têm outra postura, eles se destacam na sala de aula, porque eles se mostram mais confiantes, eles têm um poder na fala diferente dos outros. E isso eu não falo só por mim, os professores percebem. Alguns professores passaram a chamar os meninos do projeto para conversar com outros alunos das salas. O que é pesquisar, como se apresenta um trabalho, o que é fazer uma pesquisa. Eu acho que isso é o maior reconhecimento que eu tenho. Michel Certeau, que ele fala das fendas, né? Essas fendas nas estruturas que são importantes para que ocorram as transformações. Então, os projetos são essas fendas na estrutura educacional, que está ali, né? Toda cimentada, e aí abre uma pequena brecha. E aí é aquela brecha que você consegue transcender, né? Diria até, trazendo Platão, né? Saindo daquelas cavernas sombrias, né? E dizendo aqui, agora sim eu estou num lugar de conhecimento, aqui eu posso fazer algo diferente, aqui é que nós vamos transformar a realidade do estudante, a minha realidade, a realidade da escola, porque nesse lugar que eu estava não dá para fazer. Não se importe, competência não é sorte. Não se incomode com quem sempre muda a direção dos holofotes. Haja estoque pra segurança, um toque. Quem não confia na própria convicção se cansa. Me senti bem preparado. Na janela, ela, a expectativa me espera. Como ser consciente, olhar pra frente, a vida não acaba. Mesmo após última gota d'água, caiba a paciência, saiba a deficiência. Raiva, com motivo pra intransigência estar. Atrás das rugas, inocência suga, poluindo ou rindo dos pensamentos de quem julga. O homem assume a forma inconsciente e é mais que defender princípios, unhas e dentes, sacrifícios pra que os outros reconhecessem. E ao anoitecer, boas intenções oferecessem. O que deseja este pássaro, senão a sua prisão? Pois se tem as 7 chaves no seu próprio alçapão.
E aí eu comecei a pesquisar para mostrar isso, que tinha estética, tinha cultura, tinha arte e que isso tem impacto no desenvolvimento das pessoas que moram aqui. Então aí tudo que vocês estão vendo é um espaço para mostrar isso, para mostrar que tem arte, tem cultura, tem formas de elaboração estética e que as pessoas muitas vezes não conhecem e julgam pelo que não conhecem. E quando você pensa, vou no subúrbio, já a cabeça já vem o quê? Não presta, vou ser assaltado, esses estigmas negativos, né? Aí eu queria fazer um espaço para mostrar isso, que aqui também tem. A gente participou da Bienal da Bahia durante 100 dias, de junho a setembro, veio mais de 1.000 pessoas aqui e não teve um assalto. Gente do mundo todo vinha para aqui porque estava no catálogo, no folder da Bienal, foi divulgada, e as pessoas vinham e não teve nenhum assalto. Então, quer dizer, não é... Geralmente tem um estigma em relação ao lugar que causa danos. Então a criança já nasce, aí você pergunta, o que é que tem de bonito no seu bairro? Nada. O que é que tem de bonito na sua rua? Nada. E isso gera consequências depois do desenvolvimento da pessoa. Aí eu estou estudando isso agora. Que assim como tem marcadores negativos que podem levar a trajetórias que não sejam de inserção, de projeto de vida, de futuro, a ideia é um pouco mostrar que se a gente mostrar o lado contrário, ou seja, se a gente mostrar que tem beleza, que tem estética, que tem cultura, que impacto isso vai ter no desenvolvimento dessas pessoas daqui a 10, 20, 30 anos. E de onde surgiu essa sua vontade de resgatar essa cultura do subúrbio? De onde surgiu a vontade de você pesquisar sobre esse bairro? Isso, eu sou pesquisador desde 96 e eu sempre estudei vários aspectos do subúrbio, mas aí depois eu fui fazer um mestrado em psicologia para estudar a trajetória de jovens, de meninos. Desses meninos, 4 que eu estudei durante 9 anos, 2 foram assassinados, 2 foram embora do subúrbio. Depois eu fui estudar homicídio entre jovens, por que está se matando tanto jovem, né? E aí eu estudei isso e terminei o doutorado, um professor me chamou e disse que era, o Geis Pinheira, o professor disse que era para eu estudar a beleza do subúrbio, para ver, porque eu já tinha estudado um lado que todo mundo conhece, que todo mundo sabe. E para meu espanto, eu nasci aqui, em 74, até essa indicação do Geis Pinheira em 2010, eu não sabia que existia um artista no subúrbio. Então veja que nível de você nasce no lugar, cresce, estuda, né? Eu estava terminando doutorado e eu me dava conta como a gente é ignorante muitas vezes em relação à própria história da gente, E aí eu comecei, junto com um fotógrafo, a vasculhar os artistas, a gente chamava artistas invisíveis. Tem pessoas que crescem, se desenvolvem, produzem uma arte maravilhosa, mas não vai ser reconhecido em vida. E aí a gente começou a mapear os artistas, depois começamos a fotografar as mulheres, fotografar os artistas, as ruínas do subúrbio. E em 2010 eu comecei a comprar as obras. Essa é uma mão do presépio que Isaac Oliveira ia jogar fora. Aí eu pedi a ele, essa é a mão do presépio que agora está no dique do Tororó. Olha para isso. Não tem. Isso é história. Isso foi 3 anos presépio. Então, essas coisas assim, e os artistas, eles ajudam a gente a saber que é possível. E qual é o valor sentimental desse projeto para você? É uma das etapas mais bonitas da minha vida, da nossa vida. É uma das etapas mais bonitas. Eu acho que eu estou contribuindo, a gente está contribuindo de forma muito objetiva para a redução da violência. As pessoas começaram a entender isso, que não é só um acervo, isso aqui tem uma intencionalidade, isso é para fazer que aquele grupo que estava aqui viesse aqui, que outros grupos viessem aqui, para que a gente vá para lá, entendeu? Quer dizer, pontes, criar pontes. Eu acho que essa é a ideia do espaço, assim, no sentido de que ele é intencional para lidar com isso, porque assim,
Imagina esses meninos voltando para casa hoje contando para os pais, para os amigos, para os colegas, olha, fui no subúrbio, fui no acervo, fui almoçar em tal lugar, e não é nada do que dizem para a gente, é totalmente diferente. E isso aqui não tem preço, porque agora eles vão falar lá no centro da cidade que o subúrbio é um lugar da cidade. Nossa, essa semana eu estava na UNEB, teve um encontro lá, eu fui falar dos anos de 7 anos de defesa do cuidado com o vão, que é um livro de pesquisa sobre homicídio entre jovens, e uma pessoa falou, eu quero falar de esperança. Eu virei sem microfone e disse para ela, esperança para mim é trabalho. Eu não acredito em esperança sem trabalho. No sentido de que se você quer mudar a realidade, a gente deve começar desde cedo. E pesquisa é trabalho. E a pesquisa, ela favorece você nisso, a ter uma capacidade de acessar diferentes universos ao mesmo tempo. Então, me dá esperança quando eu vejo jovens, tão jovens, começando a fazer pesquisa. Porque quando vocês chegarem na universidade, vocês vão ter uma coisa muito legal, que a gente chama de autoria de pensamento. Eu tenho alguns alunos, muitas vezes, que de tanto serem negados, e de tanto ter sido negado essa possibilidade na escola e na universidade de fazer pesquisa, eles têm vergonha da autoria de pensamento deles. Eles têm vergonha de fazer perguntas, porque acham que só o professor sabe. E a pesquisa não, ela te coloca a entender o seguinte, até o professor, ele é um professor porque ele é um pesquisador. Ele não sabe de antemão todas as respostas, ele aprende no exercício de pesquisar, de estudar, e me dá esperança quando eu vejo jovens começando a pesquisar. Eu acho que o projeto ele possibilita que a gente também, como pesquisador, eu digo no meu caso também, que eu tenha buscado outros horizontes, que eu tenha visto a cidade de uma forma diferente, que eu tenha visto o meu lugar de uma forma diferente e que na realidade possibilitou que eu visse que a educação ela tem jeito ainda. Acho que essa é a grande contribuição que a gente dá com o documentário. E é que eu vejo com esse documentário chegar nas escolas, entendeu? Quando chegar na população, chegar nos professores, de estar mostrando para eles, olha, é possível, gente, né? É possível, a gente tem a esperança, continua ainda, de fazer uma educação de qualidade na rede pública, né? Então, assim, pesquisar é incrível mesmo, é maravilhoso, é revolucionário. Então, é nascer de novo para a vida, para as questões sociais, você... Quando pesquisa, você entende o teu próximo, você conhece mais as pessoas, ou melhor, passa a conhecer um pouco mais as pessoas. Eu e minha colega Fernanda, a gente conversando e tal, e a gente, poxa, tem que ser, eu falando com ela, tem que ser casulo, tem que ser alguma coisa relacionada a essa questão do florescer. Porque a borboleta, eu sempre imagino ela colorida, alegre, bonita, jovial. Eu não consigo imaginar uma borboleta feia, eu não consigo ter a ideia de flores e uma borboleta ali em cima de uma flor e ver uma imagem feia, uma imagem ruim, triste. Eu só consigo imaginar beleza, colorido, alegria. Não podia ser outro não ser casulo, né? Nós somos plantadores de plantinhas para alimentar nosso casulo, né? Nós precisamos alimentar o nosso casulo. Nós precisamos fazer plantações de conhecimento para alimentar nossas lagartinhas, né? Vamos plantar conhecimento, vamos dar possibilidade de colher, né? De colher humanidade, solidariedade. As nossas lagartinhas vão ficar gordas, com casulos, né, bem potenciais, para que elas tenham asas e elas possam voar. Como você construir uma casa, você compra os materiais, faz um sacrifício da poxa para construir aquela casa, mas quando você está com a sua casa perfeita, bonita, você para e respira.
Estou realizado. É a mesma coisa, é o projeto para mim. Esperança, sabedoria, alegria e inteligência de uma família. Porque foi uma coisa tão boa assim na minha vida que eu já estou pensando em questão de sair do IFBA. Porque é a questão de perder tudo que eu consegui até hoje. Porque quando eu me liguei, hoje eu tenho um carinho enorme pelos meninos, por Paty, tenho por Fabiana, por Inayá, por todo mundo do grupo. Eu ganhei um carinho enorme por eles, que assim, eu tenho medo de sair do IFBA por essa questão. Dá vontade de você perder só para ficar nessa questão. Meus meninos têm Lattes. Meus meninos têm um projeto de pesquisa. Meus meninos têm orgulho de dizer que fazem parte de um grupo de pesquisa da Universidade do Estado da Bahia. Eles têm orgulho de dizer que são do interior da Bahia. Então, acho que melhor reconhecimento para mim é o que eles fazem, é o processo, não exatamente o resultado. Ai, gente, corta. O homem vira bicho quando tocam na sua ferida. Olhe pra cima, veja o bater de asas. Águias não procuram lá, o céu é vossa própria casa. Avance, me alcance, voo é rasante. Um abraço forte até que o pessimismo aborte. Do alto da montanha vislumbra o seu ato. No tato o amor pra quem falou pra si mesmo quem eu sou. Estrelas caiam, comprovem que os pequenos só se tornam grandes quando se descobrem. Força aos que ficam, amor aos que transitam, prosperem. Se o bem é tudo aquilo que querem, aderem à justiça insaciável, bebem da fonte da humildade, se poupam do fim lamentável. Peça pra nascer de novo, proteja o seu corpo com toda a fé que precisa. Quando a circunstância se eterniza, rompemos a barreira da casca do ovo. Peça pra nascer de novo, um desconforto, um recomeço, início pra despedida. Cresci por anos ouvindo isso, o homem vira bicho quando tocam na sua ferida. Já tá querendo quebrar a câmera. Não quer deixar eu terminar o negócio? Quer que você apareça? Manguinha na parada. Vamos lá.